Olá! Seja muito bem-vindo a este canal Jornada do Crescimento. Essa já é a quarta de uma série de 12 aulas, cujo tema é Destravancar. E o objetivo dessa série é te destravar, para que você possa então avançar nas diversas áreas da sua vida. E para isso, basta que você abra espaço para que esse conhecimento faça o que ele está proposto a fazer. Te ajudar a melhorar. Eu sou Reinaldo Ferreira e o que vamos discutir aqui agora tem o poder de transformar a sua vida. Mas será que você está pronto para aceitar o novo como uma possibilidade? Se sim, então vem comigo. Eu quero acreditar que tudo o que falamos até aqui, nessas 3 últimas aulas sobre a importância de se desenvolver uma autoconfiança a níveis cada vez mais elevados, tenha sido suficiente para você entender que isso deve ser uma prioridade na nossa vida. Quanto mais elevada for a sua autoconfiança numa determinada área, maior será o sucesso que você terá naquela área. Seja no casamento ou na sua vida amorosa, no trabalho ou na sua carreira, na família ou no seu relacionamento com seus pais ou filhos, qualquer que seja a área, vai sempre te exigir uma autoconfiança à altura do sucesso que você pretende alcançar. Mas quais são as atitudes práticas que nós devemos tomar? Ou quais são os comportamentos de alguém que está desenvolvendo essa autoconfiança que estamos discutindo aqui? Bem, na verdade, como falei na última aula, existe sempre um processo. E como todo processo, que é um pouco mais complexo, podemos organizá-lo em etapas. E para esse processo de desenvolvimento da autoconfiança, eu sistematizei 4 etapas. Primeiro, você precisa reconhecer a importância do tema. E se você está me acompanhando até aqui, desde os primeiros vídeos sobre destravancar, provavelmente você já conseguiu ter entendimento com relação a isso. Se não assistiu, você precisa assistir os primeiros vídeos, para ter clareza do problema que estamos discutindo e da importância em solucioná-lo. Segundo, você precisa identificar e escolher uma determinada área. De todas as áreas da sua vida, qual delas você precisa de mais autoconfiança? Qual delas tem te impactado negativamente os seus resultados? Por mais autoconfiante que você possa ser, temos sempre uma área que precisa mais da nossa atenção. Terceiro, você precisa alinhar os seus pensamentos. Em tudo que fazemos ou que falamos, precisa haver uma verdade. E nesse caso, para que não haja uma contradição entre a verdade que há dentro de você com aquilo que você deseja ser, os seus pensamentos precisam estar devidamente alinhados na mesma frequência. De nada adiantaria, por exemplo, digamos, uma mulher com 150 quilos. Se ela quiser atingir um objetivo de ter 60 quilos, e se ela disser então que vai alcançar essa meta sem acreditar no que está dizendo, estaria enganando a si mesma, concorda? De nada adiantaria ela profetizar que terá 60 quilos até o final do ano, se ela no fundo não acreditar no que está dizendo, ou melhor, que está decretando. Quando nossas palavras decretam com fé, ou seja, sem duvidar, aquilo tem um poder sobrenatural tremendo. Já falamos muito sobre isso. Mas é preciso que as nossas palavras estejam recheadas de fé. É preciso acreditar sem duvidar. Qualquer ação diferente disso é pura malandragem da nossa mente. E a quarta e última etapa diz respeito a alinhar as nossas atitudes com todo o resto. São as nossas atitudes que vão confirmar se o que estamos pensando é verdadeiro ou não. Se a nossa fé for verdadeira, então vamos validá-la através de atitudes que são coerentes com ela. E essa é a receita certa para trazermos à existência aquilo que ainda não existe. Realizar qualquer coisa na sua vida. Se desejo, então acredito.
Se acredito, logo imagino, e imagino ao ponto de sentir. Se sinto, então é porque já existe. E se já existe, então minhas atitudes me conduzem na direção daquilo. E naquele exemplo da mulher com 150 quilos, se ela não tiver atitudes em direção do que ela deseja, então jamais vai conseguir alcançar o seu objetivo. Jamais ela vai conseguir sem acreditar. Não vai bastar ela desejar, pensar e nada fazer. Se ela não fizer nada, é porque, na verdade, ela nunca acreditou no seu próprio desejo. É bem aquilo que já falei várias vezes em outras aulas. Pessoas precisam parar de desejar coisas pelas quais não estão dispostas a lutar. Isso também é malandragem. Os dois primeiros passos, ou seja, aquelas duas primeiras etapas, que é reconhecer a necessidade e escolher uma determinada área, são fáceis, você tira de letra. Agora, os dois últimos, as duas últimas etapas, eu não vou te enganar. Acreditar e agir vai te exigir uma atitude de sucesso. Ou melhor, atitudes de sucesso que são bem diferentes daquelas comuns, daquelas normais que a maioria das pessoas realizam. Eu me lembro que meu primeiro emprego foi numa distribuidora de medicamentos. Eu devia ter de 13 a 14 anos. Eu estava radiante por ter conseguido aquela oportunidade. Eu fui contratado por aquela empresa através de uma indicação de um amigo, de um parente, para ser office boy. Eu confesso que eu não me sentia preparado. Minha autoconfiança não era das melhores, mas provavelmente eu era a pessoa mais entusiasmada daquela empresa. Nos intervalos de almoço, eu e alguns colegas nos encontrávamos para esquentar as marmitas, enquanto conversávamos sobre os últimos acontecimentos. Os rumores eram que a empresa tinha comprado computadores, um sistema computacional, e que a metade dos funcionários provavelmente seriam demitidos. Eu, como era recém-chegado, não opinava muito. Só ouvia os comentários e ficava pensativo. Eu pensava, será que esses computadores vão conseguir ir ao banco fazer pagamentos? E me substituir também? Eu pensava. Mas desde o primeiro dia que aquele assunto começou a ser revirado entre os colegas, eu dei um jeito de me informar onde eu poderia fazer um curso, talvez, alguma coisa que me ajudasse a aprender sobre computação naquela época. Afinal, se a empresa estava se automatizando, ela certamente iria precisar de pessoas que saberiam como operar aquilo. Enquanto a maioria dos meus colegas via preocupações, eu via uma possível oportunidade. E quando comentei com eles sobre aqueles planos, eles caçoaram de mim. Era como se eu fosse um mendigo, falando em ser doutor. Mas em nenhum momento aquilo me paralisou. Mesmo sem possuir uma autoconfiança, sem entender muito bem o que era um computador, procurei me informar sobre cursos. Esse processo não foi rápido, não foi simples. Naquela época, não havia muitos lugares que ensinavam sobre esse assunto lá em Goiânia, a cidade que eu vivia. E o processo entre eu encontrar uma escola, aprender alguma coisa e conseguir uma oportunidade naquela área, se passaram quase 2 anos, mas consegui. Nesse meio tempo, eu já tinha sido promovido para auxiliar de escritório. Para mim, aquilo era uma enorme conquista. Eu agora trabalhava internamente, no ar-condicionado. Ganhava o dobro que ganhava inicialmente como office boy e tinha acesso a muitos conhecimentos diferentes. Aprendizados, novidades diversas. Quando eu finalmente consegui ser promovido a digitador, trabalhando agora diretamente nos computadores que eu tanto sonhava, eu me senti no topo. Trabalhava agora dentro de uma sala de vidro, cujo nome era CPD, Centro de Processamento de Dados. O lugar mais admirado por todos daquela empresa. Eu, que há 2 anos atrás era um office boy, agora estava trabalhando no departamento mais chique daquele lugar. O CPD era do lado do refeitório e todos que paravam ali para tomar um cafezinho nos via lá dentro daquela sala de vidro, chique, de piso elevado, coisa linda.
Lá dentro haviam vários terminais de computadores e uma impressora gigantesca que cuspia folhas de relatórios de todos os tipos a todo momento. Devido à minha vontade de avançar, eu levava para casa alguns dos manuais daqueles equipamentos. Eu me lembro da marca Ediza, manuais gigantescos. E embora alguns fossem em português, outros eu precisava ficar garimpando no dicionário palavras para conseguir entender o que significava. Com o passar do tempo, eu aprendia cada vez mais sobre aquele mundo computacional, a ponto de chegar à conclusão que aquilo, na verdade, não era uma coisa de outro planeta como eu imaginava, principalmente para um garoto de 17 anos. Graças a essa minha iniciativa de estudar em casa, estudar por conta própria, eu me sentia cada vez mais autoconfiante no que eu fazia. E por me sentir assim, eu agia como se estivesse realmente preparado para o próximo nível. Quando a oportunidade se apresentou na minha vida, se apresentou na minha frente, eu estava pronto. Num determinado dia, o encarregado do CPD, o chefe daquele departamento, que era de outra cidade e que tinha vindo morar em Goiânia para especificamente implantar todo o sistema, ele precisou voltar para sua cidade. E essa situação exigiu que um nome fosse indicado para o cargo. Provavelmente o meu talvez fosse a única opção que existia ali. Mas o fato é que, de repente, eu fui promovido a encarregado do CPD, olha só. E agora, com 18 anos, eu ocupei o mais alto cargo daquele departamento que era tão temido e admirado pelos funcionários. Logo cedo eu aprendi que na nossa jornada sempre vai acontecer um de repente que pode mudar o jogo. E agora, sendo o líder daquele departamento que eu tanto orgulhava de fazer parte, meu desejo foi avançar ainda mais. Eu queria aprender a programar agora, a desenvolver os softwares que aqueles computadores processavam e executavam todos aqueles processos que eu operava. Eu então comecei a imprimir em formulário contínuo ainda e levar para casa os códigos-fontes daqueles programas. Eram programas de código aberto, não era como hoje que é compilado e fechado. Eu ficava horas tentando decifrar e entender a lógica de tudo aquilo e comecei a ficar fascinado pela lógica de programação. Quando os programadores, que eram terceirizados de outra empresa, vinham na empresa que eu trabalhava fazer alguma manutenção, eu tinha muitas perguntas sobre os testes que eu realizava ali, os experimentos que eu desenvolvia. Eles percebiam meu interesse e sempre me ajudavam. Mas nesse meio tempo, um outro de repente acontece. E nem sempre esses de repente são positivos. Problemas com inflação, instabilidade na economia do país, aliado a falhas de gestão, levaram a diretoria daquela empresa a decidir encerrar aquela operação. Depois da decisão tomada, o processo levou poucos meses. Alguns departamentos foram sendo fechados primeiro, depois outros, até que, por último, o departamento foi o CPD. Mas a minha autoconfiança, que ainda estava engatinhando, foi suficiente para nunca me permitir me abalar com aquela situação. Eu simplesmente trabalhava e prosseguia com os meus estudos em casa como se nada tivesse acontecendo. Por fim, na última semana de existência daquela empresa, eu decidi documentar absolutamente tudo para deixar tudo muito bem organizado. Uma voz dentro de mim me contradizia. Dizia assim: por que você está fazendo isso? Larga de ser trouxa. Tudo isso vai ser vendido e ninguém vai continuar o que você está fazendo aqui. Para que etiquetar, documentar, gastar seu tempo, seus últimos dias, se isso não vai ser usado por mais ninguém? Eu simplesmente ignorava aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos tentando me sabotar. E eu avançava com meu plano de deixar tudo pronto, tudo muito bem organizado, como se alguém, que não seria eu, obviamente, pudesse retomar aquele trabalho. No último dia, uma sexta-feira, eu fui a última pessoa a sair daquela empresa. A pessoa que desligou todos aqueles computadores pela primeira vez. Eu apaguei todas as luzes daquela empresa que nunca mais reabriu. Eu saí dali, tranquei tudo e deixei as chaves no lugar que tinham me orientado a deixar.
Fui para casa sabendo que na segunda-feira eu não teria mais o que fazer. Depois de 4 anos sem tirar férias, eu estava desempregado pela primeira vez na minha vida. No dia seguinte, no sábado à noite, um carrão chique parou na porta da minha casa. O motorista, buzinando, perguntou se ali era a casa do Reinaldo. Eu saí para ver quem era e reconheci que era o Manuel. Ele era o dono da empresa que tinha implantado todo aquele sistema de computadores naquela empresa. Ele não ia muito lá e eu provavelmente tinha conversado com ele 2 ou 3 vezes, pois eram seus funcionários que iam com mais frequência dar suporte. Ele então me explicou o motivo da sua visita. Reinaldo, eu vim de Uberlândia hoje só para ver a situação dos equipamentos e dos sistemas que operavam lá naquela empresa, pois eu vou precisar implantar exatamente aquele mesmo sistema num outro cliente lá em Mato Grosso. E eu imaginava que não iria aproveitar muita coisa, mas quando vi a documentação e a organização de tudo que você deixou lá, fiquei muito surpreso e cheguei à conclusão que agora será muito mais fácil do que eu imaginava. Então, eu gostaria de te fazer uma proposta, te convidar para trabalhar comigo. Se você topar, a gente sai amanhã cedo, domingo. Bem, a conclusão dessa história durou 30 anos até aqui. Provavelmente minha carreira não é lá uma grande história, mas uma lição eu tirei daquela experiência. Não importa quem está vendo, não importa se alguém um dia vai ver. As nossas intenções precisam repercutir nas nossas ações. Se as nossas intenções são boas, então as nossas ações precisam trazê-las à existência. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa 4ª aula a respeito da autoconfiança. E se você chegou até aqui, então clique no gostei aqui abaixo e certifique, tenha certeza que o sininho está ligado e marcado todos. Assim você será avisado assim que nós lançarmos o próximo, a 5ª aula sobre esse mesmo tema. Pois eu pretendo avançar nessa jornada junto com você. Obrigado, fique bem e que Deus te abençoe. Lá em Goiânia, a cidade que eu vivia. E o processo... Então, eu gostaria de te fazer uma proposta, te convidar para trabalhar comigo.